barulhos que eu não reconheço, eu vou ficar com medo, né? A emoção que me toma conta é o medo. Então, o meu cérebro primitivo, primeira reação que vai ter é lutar ou fugir. Quando a gente consegue equilibrar essas emoções, consegue ter uma inteligência emocional, eu vou começar a pensar nas possibilidades. O que pode ser aquele barulho, né? E eu vou conseguir equilibrar essa emoção antes de reagir de uma forma mais assertiva. Deixa eu ver aqui a nossa amiga, eu acho que não entrou ainda. Vamos ver se eu consigo chamá-la. Espera aí. Só um pouquinho. Vamos ver se a gente consegue chamá-la. Ela tem mais propriedade para falar sobre isso. Ela é maravilhosa. Ela está maravilhosa. Ela é maravilhosa porque ela tem muito tempo de experiência com adolescentes, com crianças, com adultos. Ela é uma profissional extremamente qualificada. Então, voltando lá ao assunto das emoções. Obrigada, Jaqueline. Você está uma gata. Valeu. Então, quando a gente consegue equilibrar essa emoção, regular essa emoção, para ter respostas mais assertivas com relação ao mundo externo, né? Então, quando a gente está com a emoção da alegria, é algo que fez bem, algo que realizou, que conquistou, a gente fica alegre. Quando a gente fica com raiva, ocorreu por alguma frustração no ambiente externo, né? Alguém que me repreendeu, alguma coisa que não deu certo, então eu vou reagir com a raiva. Então, quando eu começo a estudar sobre inteligência emocional, a desenvolver a minha inteligência emocional, eu vou ter uma maneira mais assertiva de reagir a esse estímulo, né? Como, por exemplo, quando eu estou com raiva, a vontade é de lutar, de brigar, de quebrar coisas, de machucar alguém ou algo, né? Então, quando eu trabalho essa educação emocional, eu consigo fazer com que essa... Meu Deus, eu não consigo chamar a Tabata. Acho que ela... Vamos ver aqui. Vamos ver, não sei onde é que ela está, mas vamos chamá-la. Então, a gente precisa ter essa educação emocional para saber lidar com as emoções. As emoções, elas são... quando a gente tem essas emoções, elas causam umas reações no nosso organismo, né, no nosso fisiológico, para que a gente entenda, né, responda esses estímulos. Na literatura, assim, voltada para pais, para mães, para professores, de uma forma mais pedagógica, mais didática, alguns autores eles falam sobre a emoção, que o nosso cérebro ele é dividido em duas partes, né? A parte de baixo e a parte de cima. Vamos supor que a nossa mão seja o nosso cérebro, né? Então, a parte de baixo fica as emoções primárias, que são as emoções do medo, da raiva, do nojo. Basicamente são 5 emoções, né? Então, elas ficam sobrepostas pelas emoções superiores, que são a emoção da empatia, de desenvolvimento das probabilidades, de outras alternativas. Então, essa emoção, ela fica controlando as emoções de baixo, para que essas emoções primitivas, elas não... porque elas reagem primeiro, né? Se eu não treinar a responder de uma forma mais assertiva, essas emoções, elas agem primeiro. Então, se algo deu errado e eu senti raiva, eu vou para cima, eu vou lutar, eu vou machucar, eu vou ferir verbalmente, até mesmo fisicamente, a pessoa que me feriu. Então, ela não... Deixa eu só ver aqui. Ela não
eu não vou poder fazer isso na nossa sociedade, que não é correto. Então, eu preciso trabalhar o meu emocional, desenvolver inteligência emocional para agir de uma forma melhor, né? Fazer exercício de respiração, achar outros meios para não reagir dessa forma. Então, para que isso ocorra, eu preciso fazer novas conexões neurais para que o meu cérebro, quando estiver numa situação semelhante, ele reaja da forma mais assertiva, mais adequada naquela situação. Então, é isso que é a inteligência emocional. Eu desenvolver o meu cérebro da parte de cima para que ele fique segurando a parte inferior, que são as emoções primitivas. Gente, a nossa amiga não está no ar. Deixa eu ver aqui o que deu com ela. Porque ela não está. Só um pouquinho, vamos ver aqui. Ela não veio. Vamos ver o que aconteceu com a nossa amiga, que ela não está. Ah, acabou de entrar. Isso aí. Ótimo. Ela acabou de entrar, gente. Então, vamos chamar a nossa amiga. A Tabata. Muito mais propriedade para falar, que na verdade é ela que vai falar hoje, né? A gente tá aqui só explicando, dando algumas informações. Olá! Tá, se eu te falar que eu acabei de levar uma bronca do meu pai, ligou pra mim, eu achei estranho, eu parada aqui na frente do celular esperando acontecer alguma coisa. Aí meu pai me liga e disse, minha filha, você não tem que estar numa live porque a pessoa tá te chamando e você não tá lá. Eu falei, pai, eu tô tentando, tô aqui, eu sou analógica, não entendi nada. Eu, para que servem os pais? É isso aí. Muitas vezes é um puxãozinho de orelha, né? Mas desculpem o atraso, até porque eu não estou em casa, eu pretendia até estar no consultório hoje, mas não estou em Porto Belo, né? E aí foi uma correria, tô fazendo uma mudança de casa também, então foi bem correria mesmo, tá? Ah, não Mas tem vamos lá. problema, gente. Vamos sim. Que bom. Quero já te agradecer por aceitar o nosso convite para estar aqui. Claro. E é muito bom poder trazer para os nossos ouvintes mais conhecimento, né, mais propriedade sobre o assunto das emoções, que é muito importante. Tá me ouvindo bem? O pessoal está me ouvindo Tô bem? Às ouvindo vezes bem. trava, mas se estão ouvindo, a Eu gente vai continuar. eu tô com fone Bluetooth, se piorar alguma coisa Uhum. aqui, eu uso esse igual o teu, que às vezes fica melhor. Uhum. Às vezes o Bluetooth, mas tá me ouvindo, então, o pessoal tá tudo Tô. bem? Estão ouvindo? Só pra gente não ficar parando, né? Só se tiver alguma coisa muito ruim. Mas Certo. então tá certo. O som tá bom, tá excelente, ótimo. Então, a Tabata, ela é psicóloga, eu quero que a Tabata se apresente, né? A Tabata tem muitos anos de Então experiência, tá tem uma bom. carreira maravilhosa e tem muito conteúdo. Isso hoje a palavra é dela, né? Então a gente vai ouvir tudo e anotar tudo que ela tem de bom para nos oferecer. Então, tá bom. Obrigada pelo convite, obrigada até por forçar a situação que eu fico sempre adiando de ir para essa questão mais digital, fico sempre adiando. Então, quando a gente tem um compromisso, a gente tem que cumprir, e isso é uma Uhum. inteligência emocional. Aquilo que você fica evitando, é melhor você aceitar um compromisso, que isso vai te obrigar e você vai acabar, né, tendo que realizar. Isso. Então, faz 25 anos que eu atuo como psicóloga clínica, né, e escolar e organizacional. A escolar eu fiz por mais de 10 anos, principalmente nas escolas de educação infantil, né, e depois eu tive que ir parando com essas coisas e ficando só no consultório, porque o consultório ficou me ocupando todo o tempo, né. Então, faz Uhum. 25 anos que o meu consultório é no Liberty, que eu estou lá todo esse tempo e que eu estou na cidade de Itajaí. Sou de São Paulo, fiz a Univale, né,
extremamente apaixonado por psicologia, senão não tinha ganho lá o tal do mérito estudantil, porque eu fazia faculdade e tinha 2 empregos, mas gostava demais da psicologia e gosto até hoje. Então, todo dia eu saía do consultório meia-noite, meia-noite e meia, pensando assim, nossa, que profissão, que coisa boa que é isso aqui, legal que é isso aqui. Tá? E aí, durante muito tempo, eu pratiquei inteligência emocional justamente nas escolas, era um projeto, né? E onde a gente desenvolvia nas crianças, a gente reunia em pequenas turmas para desenvolver as habilidades de inteligência emocional ali na pré-escola, na educação infantil, já para elas crescerem já com essas habilidades, né? Para diminuir o número de intervenções depois. Era um projeto de inteligência emocional, deveria ter continuado, franqueado alguma coisa, acabei deixando para lá. Mas depois eu vi que várias pessoas começaram a tomar essa frente. Inteligência emocional também se trabalha nas empresas, pra caramba, e também dentro do consultório, no fim, a gente acaba buscando desenvolver a inteligência emocional de cada pessoa. Até existe um símbolo, que eu não sei se as pessoas conhecem, que é o QI, para o quociente de inteligência, que é o teste de QI, né? E o QE, que é o quociente de inteligência emocional, tá? Isso. Travou um pouquinho. Isso mesmo. E a inteligência emocional é para a vida toda, né? Para todas as áreas da nossa vida. Isso que é o importante. E a gente falar isso com a criança é mais importante ainda, desde a infância. Imagina como seria interessante se nós, da nossa geração, tivesse tido essa educação emocional. É interessante porque, de certa forma, nós tivemos, né? Agora eu não sei que gerações que a gente está falando, né? Minha idade, tua idade, né? Não vamos agora ficar falando de idade de ninguém aqui, né? Mas pode ser que a tua geração seja uma, a minha é outra, do pessoal que está aí é outra, né? Mas, assim, a inteligência emocional foi praticada pelos pais da gente, de alguma forma, muito mais do que tem sido feita hoje. Quer dizer, não é que os pais não trabalhem a inteligência emocional dos filhos, é que eles não percebem certas coisas, eles não têm certas demandas, certas possibilidades, eles teriam que se dispor a praticar, a fazer essa intervenção. Já não é mais de uma forma natural, né? Então, se faz mais necessário ainda, tá? Eu posso passar uma ideia, um pouquinho, sobre do que somos formados, o que é a questão de caráter, o que é a questão de personalidade, porque daí fica mais fácil entender onde é que se encaixa a inteligência emocional. Pode ser? Perfeito, pode ser. Tá. Então, talvez uma coisa repetitiva, que já tenham ouvido outras vezes, mas nós nascemos e herdamos temperamento. Tá? Então, temperamento a gente herda de pai, mãe, vovó, pavio curto, o passivo, quietinho, o alegre com tudo, que puxou a vovozinha, que é bravo igual o pai. Então, você pega lá os bebezinhos de 7 meses, que eles já estão sentando, e coloca blocos, empilha blocos na frente deles, e depois derruba esses blocos. Tá? E aí vai ter criança que vai achar engraçado que derrubou os blocos e vai empilhar novamente. Tem criança que vai ficar brava. Por que você derrubou os blocos? Vai fechar a cara, vai franzir a testa e vai jogar o bloco longe. Não vai querer mais brigar. Esse é o bravo, é o pavio curto. E tem criança que até vai chorar, vai ficar triste porque ela não vai ver a possibilidade de construir os blocos novamente, de colocar os blocos novamente, sabe? Então ela vai olhar e desmanchou e ela vai ficar triste, vai, né? Choramingar. Então isso é temperamento. Ninguém ensinou para essas crianças, né? Essas crianças, essa reação, ela é inata, tá? Então vamos trabalhar com a questão assim, ó. A criança com temperamento de pavio curto, então, o bravinho. Essa criança, ela vai ter que ser ensinada, ela vai ser ensinada pelos pais, pela escola, pelas experiências que ela vai viver, pelo contexto que ela vai viver, aonde vai ser formada, então, a personalidade dela. Então, o caráter, né, que é herdado, o temperamento que é herdado, versus todo esse conjunto de coisas, né, que no fim é o caráter, então essa personalidade com esse caráter, com essa formação, é que gera a personalidade. O mais importante
é que a gente pode intervir nisso, como você falou, que inteligência emocional é para a vida toda, é que a qualquer momento você pode entrar com um aprendizado de inteligência emocional, seja num adulto que está prejudicado lá, que está inábil, seja numa criança que ainda precisa aprender certas coisas. Tá? Então, isso é muito inteligente, essa possibilidade, é muito interessante. Então, temperamento versus caráter é que forma personalidade. Tá? E o paviozinho curto, ele vai ser mais explosivo ou menos explosivo, conforme ele foi trabalhado, ele foi ensinado, conforme foi feita uma intervenção, né? Então ele sabe que com a mãe dele ele pode brigar, xingar, porque a mãe dele vai continuar sendo mãe dele. Mas com a namorada, se ele der patada, pode ser que ela termine com ele. Então ele vai ter que aprender. Aí eles correm pro consultório. Ah, a namorada quer terminar comigo, o meu chefe me demitiu, né? Então é isso que acontece. Então eu mostrei ali do que a gente é formado, esse temperamento, esse caráter, que é a nossa personalidade. Nossa personalidade, ela também vai se modificando, pode ir melhorando, a não ser que você tenha um transtorno de personalidade, você tem um diagnóstico, um prejuízo, você vai ter que tratar isso também. E a inteligência emocional, ela entra aí, né, modulando essas questões por uma vida inteira. Conforme você vai tendo prejuízo, a gente entra com uma habilidade de inteligência social e vai melhorando tudo isso. Eu estou anotando os nomes para a gente depois fazer nosso sorteio. Hoje vai ter sorteio, pessoal. Não saem da live que vai ter sorteio, né, de um atendimento com a doutora Tabata, tá? Não sai. Então hoje o assunto é muito importante, é muito especial, foi preparado com muito carinho por ela e é de extrema valia. Então, assim, só para retomar ali as tuas palavras, então, se eu nasci com temperamento mais enérgico, da raiva, né? Sim. Que tem, eu tenho como modular ele, né? Eu tenho como moldar ele, né? Isso. Eu não é porque eu nasci desse jeito que todo mundo vai ter que me engolir desse jeito, é isso? Exatamente. Não é assim. E aí essa questão, né? É muito mais trabalhoso para essa pessoa, porque na verdade ela nasceu com esse temperamento e ela vai ter muito mais trabalho para modular, como você falou, do que uma pessoa menos explosiva, vamos dizer assim. Mas a gente aprende por questão de prejuízo, né? Onde a gente pode se espalhar ou não. Agora, se não for feita uma intervenção, infelizmente a pessoa vai sair explodindo por tudo que é lugar, vai desacatar um policial, vai desobedecer o professor, vai desafiar a diretora, vai se opor, né? Vai estar sempre sendo do contra e vai estar sempre tendo prejuízo, e é uma judiação, porque mesmo ele tendo o temperamento que ele vai ter para sempre explosivo, ele pode aprender a modular. E uma maneira de modular é justamente adquirindo um maior índice de inteligência emocional. A gente costuma dizer que hoje em dia se entende das startups, das grandes empresas, né, desse mundo digitalizado, essa coisa muito evoluída que está, que a inteligência emocional hoje é mais importante que a cognitiva, no sentido de você pode ter menos formação, menos técnica, mas você precisa de muita inteligência emocional para administrar questões de relacionamento, de meta, de trabalho em equipe, né, de lidar com frustrações, com danos. E aí, de repente, você pega um cérebro lá de QI mesmo, de 150, 160, mas a pessoa é sisuda, é inflexível, é rígida, né? E aí ela não consegue ir para frente, porque ela mesma fica chateada, contrariada, né? E vai tendo muitos prejuízos, tá? Porque frustração a gente tem a vida toda, né? A gente precisa, vai sendo frustrado, vai tendo tristezas, vai tendo todas essas emoções, a gente vai tendo no decorrer da vida, né? Às vezes um pouco mais, um pouco menos, e também o que eu faço com isso, com essas emoções, porque eu tenho que equilibrar, eu tenho que dizer que eu tenho que, como é que eu vou dizer, segurar a minha emoção, eu não posso extravasar, né? Mas eu tenho que regular, eu não posso estar sempre feliz e nem sempre triste e nem sempre com raiva, né? A gente precisa regular essas emoções e é isso que a inteligência emocional ela proporciona pra gente.
Uhum. Ela proporciona todas as fases, né? Desde você ter o autoconhecimento, então você tem que saber reconhecer as suas emoções, né? O que você está sentindo, né? Quais são teus sentimentos? Eu nem vou entrar na questão da definição do que é emoção, do que é sentimento, porque existe controvérsias de uma questão de outra. Mas dentro dos sentimentos e as emoções está desde da questão de sentir raiva, sentir tristeza, sentir alegria, né? E emoções como chorar, gargalhar, né? Ficar introspectivo, ficar com a cara fechada, vamos dizer assim. Então, o primeiro passo é esse autoconhecimento. O que eu estou sentindo? Nós temos um problema sério com os homens, né? Não sei se tem algum homem aqui ouvindo a gente, mas temos um problema sério com os meninos e com os homens. Por quê? Por causa do hormônio da testosterona, que deixa eles mais bravos mesmo. Não é culpa deles, é culpa do hormônio. Então, normalmente, se o menino não for trabalhado, se o homem não for trabalhado, ele só sente raiva. Ele sente raiva quando ele está feliz, ele sente raiva quando ele está triste, ele sente raiva se ele está cansado, ele sente raiva se ele ganhou, se o time dele ganhou, tudo ele manifesta com raiva. Vou dar um exemplo. Um pai perde um filho no shopping, tá? Imediatamente ele começa, né? Como assim que ninguém viu? Cadê os vigilantes? Como que ninguém viu essa criança saindo daqui? Não sei o quê. Ele perdeu a criança e ele já começa com uma braveza toda. Se a mãe perde o filho no shopping, a mãe se desespera, ela não consegue nem pedir ajuda, porque ela começa a chorar. Imediatamente a mãe identifica nela um medo muito grande, uma tristeza muito grande, um desespero de perder o filho. E o pai, se você for perguntar, ele só vai estar sentindo muita raiva que aquilo está acontecendo, né? Raiva de todo mundo. E quando ele achar criança, é capaz ainda dele comemorar com raiva. Pegar a criança e sacudir, como que você saiu daqui? Como que você fugiu? A mãe vai fazer isso? A mãe vai abraçar, vai pegar meu filho, ainda bem que eu te encontrei. Então, esse exemplo é clássico para mostrar a diferença hormonal que faz com que as reações sejam diferentes. Nos diferentes gêneros, gênero masculino, tá? Então, por isso que a gente tem que ter um conhecimento das emoções da gente. O certo seria dizer para um pai dele, o que você está sentindo agora, né? Estou sentindo preocupação, estou com medo de não achar meu filho, né? Eu amo meu filho, eu quero meu filho, né? Então, se ele soubesse, ele se manifestaria dessa maneira. Então, o autoconhecimento das emoções, depois vem a empatia, que tem que ser extremamente bem trabalhada, porque as pessoas confundem muito empatia com simpatia. Josi, tu tem que dizer se eu tô falando demais e você tem que me interromper. Não, tô amando, pode. Eu viro uma vitrola. Eu tô aqui para te ouvir, Quero conhecimento também. Senão a gente vai entrando em várias coisas. Mas assim, eu não fujo do assunto, mas eu passo por várias coisas, tá? Então, essa questão da diferença entre empatia e simpatia é muito interessante, porque você vê uma pessoa triste porque o coleguinha tá triste porque tirou 0 na prova. Aí o coleguinha simpático vai lá e diz assim, não fica triste, você tirou 0 nessa, mas na próxima você tira 10, né? Ou essa não tinha tanta importância e tal. E a criança com empatia vai chegar perto desse colega que está triste porque tirou 0 e vai dizer assim, que chato tirar 0, né? Eu te entendo. Você deve estar muito triste, porque eu acho que você não queria tirar 0 e realmente a sensação deve ser bem ruim. Ou porque eu já tirei 0 e sei que é isso, né? Ou porque eu sei que você está sentindo uma tristeza muito grande. Então, exatamente como alguém está dizendo aí, não valida a tristeza. Ou seja, você tem que se conectar com o outro, mesmo que você não viveu a mesma experiência. Eu nunca tirei 0 numa prova. Eu, por acaso, nunca tirei 0 numa prova, gente, quero falar para vocês. Mas assim, mas eu sei o que é ficar triste. Eu sei o que é ficar triste por outros motivos. Então, se alguém tirou 0 numa prova, eu vou me conectar com a tristeza da pessoa. Eu sei que ela está muito triste. E não vou querer ser simpática do tipo, quer uma balinha? Vamos rir de outra coisa? Esquece, deixa pra lá. Poxa, eu tenho que validar a tristeza dela, ser solidária e dizer que eu tô ali,
para o que ela precisar, do que ela decidir que é melhor para ela, a não sei que seja só você ficar ali do lado. Então, empatia é diferente de simpatia. Quando você tem empatia, você daí reconhece o sentimento do outro. Aí a gente já está falando de inteligência emocional de novo. Você reconhece que a pessoa está triste. Então, se você tem empatia no seu trabalho, poxa, minha colega professora ali, hoje ela não está bem, ela está triste, aí por tal motivo. Daí, se você só é simpática, você pode dizer, mas isso não é motivo suficiente para estar assim. Eu já fiquei assim várias vezes e não fiquei triste. Agora, se você é empática, poxa, ela deve estar mal pra caramba. Deixa ela, vou ver o que eu posso fazer por ela para ajudar ela a passar esse dia da melhor forma possível. Então, você sabe reconhecer o sentimento de você sabe reconhecer o sentimento do outro. Isso já são passos da inteligência emocional, certo? E aí... Oi. E assim, ó, se eu consigo reconhecer as minhas emoções, né, já é um passo adiante para eu reconhecer a emoção do outro. Porque tudo começa comigo. Entende? Se eu consigo reconhecer a minha emoção, isso me deixa triste, isso o que eu estou sentindo é tristeza, é raiva, é nojo, é alegria. Se eu reconhecer, nomear, eu vou reconhecer isso no outro também. Então isso vai gerar em mim uma empatia. Porque se eu não conheço, eu não tenho como ajudar. Então, assim, é claro que se você não reconhece, você não sabe o que fazer com aquilo, não sabe como ser solidário naquela situação. E quando você reconhece a questão das suas emoções, você passa a ter a possibilidade de gerenciar essas emoções. Aí você vai partir para outra parte da inteligência emocional, que é gerenciar essas emoções, que é administrar isso, né? Controlar, se você precisa controlar, se você está num ambiente que você não pode manifestar. Né? Exatamente. O que você vai fazer com isso? Às vezes eu recebo pacientes jovens que falam muito eu chorei lá no meu trabalho. Estava atendendo o telefone, estava com um cliente e não aguentei, comecei a chorar. Não era para ela chorar lá. Então, se ela tivesse um controle da emoção dela, ela ia deixar para chorar em casa à noite, né? Passar essa situação lá em casa e ia conseguir administrar ali, porque precisa, né? Saber administrar ali. Apesar de ser um telefone com o cliente, não ser uma coisa tão grave, talvez, mas vamos pensar assim, já pensou o neurocirurgião? Já pensou o piloto de avião? Tipo, tô lá, nos botões, não sei o quê, uma tristeza absurda, bababá, e prejudico meu trabalho porque eu tô assim, né? Aliás, teve o copiloto deprimido com atestado do psiquiatra que jogou o avião, né? Então realmente, e matou todo mundo junto com ele. Então, realmente, você tem que saber administrar as suas emoções, porque tem gente que diz mas daí você não pode sentir, você não pode ser você? Pode, mas, poxa vida, a gente precisa trabalhar, às vezes a gente está cuidando de criança, a gente está sendo responsável por outras coisas, né? Então, nós temos que saber gerenciar, tá? Isso começa lá na infância, com algumas estratégias, algumas brincadeiras, algumas questões diárias para ir chegando nisso. Exatamente. Outra coisa, eu sempre costumo falar que eu posso expor as minhas emoções desde que eu não me machuque o outro ou ao ambiente. Né? Faça mal a esses 3 pontos. Se num deles diz que não, que eu faço mal, então eu não faço. Eu procuro me regular, né? Vou ler aqui o depoimento aqui, o comentário. Na hora de validar também tem que ter cuidado para não enfatizar muito e deixar a pessoa ainda pior. Tipo, logo nessa prova que estava tão difícil, você tirou 0. Ele validou a emoção do amigo ali, como falaste da prova, né? Não é uma questão de deixar pior, realmente existe um fiozinho ali que entre dizer, tipo, que horrível isso, né? Não deveria ter acontecido, e ser solidário à situação. A palavra mais certa é ser solidário à situação. Porque você não diz que aquilo de fato é muito ruim, você diz assim, nossa, o que você está sentindo deve ser muito ruim. Porque outra pessoa podia tirar 0 e não está incomodada. Nós estamos partindo não do fato, nós estamos partindo da emoção que a outra pessoa está tendo.
Isso. E é aí que entra a empatia. Porque se for só a simpatia, somos nós, educados, às vezes até por obrigação em algum contexto, vendo a situação e pensando assim, nossa, para mim não é nada. Sabe aquela coisa que a criança cai, né? E você diz assim, não foi nada, levanta, levanta. Porque você entende que fazendo assim, a criança pensa que não é nada e levanta e não vai chorar. É uma coisa meio doida que a gente faz desde a infância, que é meio estranho, porque às vezes machucou, a criança está sentindo dor pra caramba, mas está todo mundo dizendo para ela que não foi nada. Se é um menino, ele acha que daí ele não pode dizer que está doendo pra caramba, ele não pode chorar, ele tem que engolir o choro, ele continua no negócio. Às vezes isso é um treino de futebol, de escolinha, alguma coisa, e aí ele vai pra frente e faz uma lesão, né? Então, não é por aí, não é dizendo que não é nada. Você para e pergunta. E aí, tá doendo demais? Você acha que machucou alguma coisa? E se a pessoa está sentindo com outra coisa, e daí naquela hora veio um choro, que nem era daquilo, mas veio. Não, então para, então quer sair do jogo, quer sentar aqui? Quer sentar aqui, quer ficar aqui, né? Acontece muito, no consultório essa semana aconteceu, e aí nós estávamos em 3, 4 pessoas, porque às vezes é empresa, às vezes é família e tal, e um diz pro outro assim, você está chorando, você está aproveitando o outro motivo, você está triste, está dizendo que agora quer disso aqui. E no fundo era meio verdade aquilo ali, a pessoa estava chorando, estava super magoada, estava chorando mais do que devia do que aquela situação, mas não importa, a gente tem que ser solidária, tá? Então é isso aí. Me diz quando que eu tenho que começar a explicar como trabalhar essas questões nas crianças. Dá uma olhada aí, estamos olhando isso aí, não sei quem está falando, quem não está. É ver aqui. Espero que meu pai não esteja mais aí. Você deu o exemplo do Lego, cada um reage de uma forma diferente a cada situação. O Lego foi derrubado e se fosse o 0 na prova, cada um reage de uma forma, né? Então é isso mesmo. Cada um reage de uma forma e nós temos que descobrir maneiras assertivas de reagir. Não poderia pegar o Lego e jogar os Legos de tanta raiva, mas né, começar a regular essa emoção. E é isso que a inteligência emocional faz. Ela tenta regular as emoções para ter uma maneira assertiva de enfrentar isso. É que o pessoal não pode confundir a sequência das coisas. Então, assim, todos nós temos que ter empatia para reconhecer que o outro está triste porque tirou 0. E eu falei assim, como colega, né? Como alguma coisa. Agora, é claro, se você é a mãe, essa criança precisa continuar, precisa tirar notas melhores, precisa não sei o quê. Então, você vai ter uma empatia, mas você vai trabalhar a inteligência emocional, que é justamente dentro daquele processo que eu falei. Então, se o pessoal quiser anotar para não se confundir, primeiro é o autoconhecimento das emoções, né? Se conhecer sobre seus sentimentos e emoções. Depois, a capacidade de reconhecer isso do outro. Essa capacidade de reconhecer isso do outro só vem porque você conhece as suas e porque você tem empatia, que é diferente de simpatia, que é a capacidade de se conectar com a emoção do outro para entender o outro. E a questão do controle das suas próprias emoções, gerenciar as emoções. Então, isso é outra habilidade da inteligência emocional. E se você controla as suas emoções, às vezes você pode ajudar até a controlar a do outro, né? E ter a questão da automotivação. Porque diante de uma frustração, então, vamos voltar para a prova de nota 0, né? Além de você, de repente, reconhecer a emoção que você ficou muito triste, você teve a empatia do colega que reconheceu que você ficou triste, então tá tudo sob controle, e aí você de repente sabe gerenciar essa sua emoção, não vai levar isso adiante, vai estudar para outra prova, vai ter automotivação, então tipo assim, agora eu não vou fazer mais prova nenhuma na minha vida, agora eu vou sair da escola, agora eu vou desistir disso aqui. Não, aí, se você já está evoluído até o gerenciar dessa emoção, das emoções, você vai saber que você vai ter que parar, se dedicar e estudar para uma próxima prova sem amargar aquele 0 que você teve. Então, isso é gerenciar. E gerenciar é principalmente isso, é controlar as emoções e ter a automotivação. Isso mesmo. Aqui a Sandra colocou, e para descobrir entra o autoconhecimento, por isso é importante.
como falaste agora, né? E quanto mais a gente trabalha isso com os pequenos, ele vai crescendo com isso e treinando o seu cérebro a pensar diferente. Não só reagir, mas pensar antes de reagir, né? Ser proativo, né? Diante das emoções, dos estímulos do ambiente, para não deixar com que essa emoção primitiva ela consiga se externar de uma forma assim agressiva, né? Exatamente, por isso que seria tão interessante que pudéssemos trabalhar com todas as crianças, né? E até porque a gente vai falar sobre a inteligência emocional na criança e a ausência da inteligência emocional na criança é um dos maiores fatores do transtorno de ansiedade infantil. Isso. Que é o que a gente colocou como tema da live lá. Por isso que eu tô dizendo, não, eu falo pra caramba, mas a gente não vai fugir do É que tudo está interligado, né? Está tudo interligado. Ao autoconhecimento, a inteligência emocional, né? E a ansiedade. Isso aí, um está ligado com o outro. Mas pode falar. Sim. Como que a gente pode lidar com a ansiedade infantil? Como é que a gente pode fazer para que não ocorra, né? Com tanta frequência, pelo menos, porque às vezes não tem como estar... vai ter mais ansiedade, mas a gente consegue controlar, diminuir, fazer com que essa ansiedade amenize. Como fazer com essa criança? A questão da ansiedade, então assim, a questão da ansiedade, ela realmente é considerada um transtorno, né? Existe o quadro que já não é uma ansiedade assim, meu filho tem uma festinha para ir amanhã, ele está super ansioso, ele só fala nessa festinha, ele quer que chegue logo a festinha, meu filho é ansioso. Isso, de certa forma, não é uma ansiedade. Isso é uma expectativa, isso é uma vontade, entende? É um interesse em que aquele momento chegue logo. Nós não podemos confundir a ansiedade numa situação patológica, numa situação de dificuldade, de prejuízo, é a ansiedade que é igual preocupação. Para a psicologia, a ansiedade é preocupação. É pré-ocupação. O negócio nem aconteceu ainda, é amanhã, e você está muito preocupado, e você está preocupado de uma forma negativa. Você só pensa coisas negativas sobre aquilo. Então, assim, a criança que está esperando a festinha porque vai ser muito legal, não veja a hora que aconteça a festinha, é uma criança 10, está na expectativa de uma coisa legal que vai acontecer. Agora, a criança que não para de pensar na festinha, que vai acontecer amanhã, porque ela acha que a roupa dela vai estar feia, que todo mundo vai falar dela, que nenhum amigo vai ficar perto dela, que não vai dar certo, que ela não vai saber o que fazer, ela não vai saber se ela vai ficar no parquinho, e acha que ela não queria ficar sozinha, e não sei o quê, e aí ela não dorme direito à noite, às vezes ela não come, às vezes ela tem uma dor de barriga, às vezes ela tem uma febre. Aí, isso sim é uma ansiedade importante, que pode ser até de um transtorno, ela pode ter ansiedade para tudo, ou pode ter sido só para esse evento, ou nesse momento, tá? Então, primeiro, os pais e professores, principalmente professores, porque os professores passam bastante tempo com as crianças no momento onde elas têm muitas demandas. É um coleguinha que não gosta, as meninas, elas se amam num dia, no outro dia elas se odeiam, a melhor amiga é a melhor amiga da outra, agora já não é dela, já passou recreio sozinha, né? Aí a criança interpreta que a professora não olhou para ela hoje direito, ou que a professora deu um beijo numa, mas não deu na outra, ou então a criança acha que não desempenhou bem naquele dia na aula, não conseguiu fazer a tarefa, então ela já está se sentindo diminuída. Tem a questão do horário do lanche, tem a questão da educação física, se ela é hábil para jogar, na queimada ela foi queimada todas as vezes. Então, assim, a criança, no período escolar, ela passa por vários estímulos, e se ela não tiver equilíbrio emocional, inteligência emocional, ela vai passar aquele período todo se estressando, se incomodando. E o professor tem a capacidade, sem aproveitar, o professor tem a capacidade de observar que o dia daquela criança está péssimo, alguma coisa está errada, né? Então, a gente tem que entender quais são os sintomas mesmo do transtorno de ansiedade. São vários, podem acontecer alguns, ou podem até acontecer todos, tá? Primeiro que normalmente crianças ansiosas têm uma relação direta com a questão familiar. Tem que ter familiares ansiosos e isso não é difícil de encontrar.
né? Mãe ansiosa, pai, avô, tios, né? E aí já tem uma predisposição hereditária, que não é um fator genético, mas é hereditário, né? E aí são crianças que normalmente são inseguras, ou são medrosas, ou são preocupadas demais, já relata essa preocupação, mas e se? Elas, às vezes elas podem só referir dor de cabeça, tô com dor de cabeça, tô com dor de barriga. Elas realmente podem fazer uma febre, porque a febre, ela pode ser causada por estresse, né? O cortisol aumenta, e a criança fica febril, porque o organismo não sabe o que está acontecendo. Ué, por que esse hormônio aumentou tanto? E aí ele manda uma febre para combater, não sabe nem o quê. Né? É isso que acontece. Então, ela começa a tentar evitar situações, não quero ir, não, mãe, deixa eu aqui em casa, não sei o quê. Elas podem começar a tremer, podem começar a suar, elas podem ter até características de crise de pânico, tá? Ou então elas são só agitadas, inquietas, principalmente as que são bem menores, tá? Elas podem ter problemas para dormir, problemas de relacionamento, pode chegar até a questão da irritabilidade, o humor deprimido, né? E aí quando chega no humor deprimido, aí essa ansiedade pode evoluir até para depressão infantil. Pois é. Seria o caso mais grave da situação. Infelizmente, aliás, diz passagem, é muito triste ver uma criança com depressão. É extremamente chocante ver uma criança com depressão. E está crescendo muito isso, né, Tabata? A gente está percebendo assim, um crescimento, segundo alguns estudos, assim, demais. E nós, pais, professores, falo também como professor, é importante a gente ter mais conhecimento sobre isso. Como falamos antes, a geração passada, né, quem tem 40, 50 anos, eles não tivemos essa educação. E como a gente não teve, é complicado a gente passar o que a gente não teve. A gente agora consegue evoluir através de estudos, pesquisas, consegue ter um pouco mais. Mas seria muito melhor se nós tivéssemos já desde pequenos crescido com essa educação emocional. Então a gente, como pais, devemos buscar atrás, né? Buscar ir atrás desses conhecimentos para que as nossas crianças consigam realmente lidar com isso. A gente vê adolescentes né, suicidando, se mutilando. Crianças, né? A partir de 9 anos, né? Crianças cometendo suicídio, né? Sim, muitos. E está crescendo cada vez mais. E o que fazer para amenizar isso? O que a gente... É extremamente importante, é um grito de socorro da parte deles, né? A depressão infantil, ela é tão triste, tão chocante, tão lamentável, que normalmente a gente percebe na primeira consulta que a criança está em depressão. E aí eu tô lá no meio da consulta, identifico, eu já paro, aquilo já não anda, eu já peço licença para a criança, vou lá para fora, começo a conversar com os pais para levar imediatamente para o médico, né? Porque ele vai ter que entrar com medicação. De tão chocante que é realmente bem lamentável. Mas assim, eu gostaria até de lançar uma pergunta nesse momento, vocês que estão aí no dia a dia com as crianças, se vocês poderiam dizer por que vocês acham que parece que a geração de hoje, as crianças de hoje estão sofrendo mais de ansiedade e de depressão. Se parece que estão mais, ou se a gente que reconhece mais, o que vocês entendem do dia a dia de vocês? Por que vocês acham que isso acontece? Porque daí isso vai me dar um fio do que eu posso somar para vocês informação sobre isso. Exatamente. Mandem aí, pessoal, bastante perguntas. Vamos usar a Tabata aí, ó, tá? Conhecimento. Sim, amiga, vai ficar salva a live, tá? Vai ficar salva. Minha filha é muito ansiosa. Né? Porque senão nunca mais eu vou poder ver isso aqui. Você. Mas, ó, minha filha é muito ansiosa, passa até mal. Mas não é em todas as situações. Em momentos, até onde é normal, Tabata, ser ansiosa. Eu já falaste então, ali, né, que não é normal. A rotina, a partir do momento que interfere na rotina, né? A partir do momento que tem prejuízo, né? Se tem um prejuízo que é ficar muito triste, que é passar mal,
ela ficar mal com isso mesmo, porque as crianças dizem para mim assim, eu não quero sentir isso, eu não quero ter que ficar vomitando toda vez antes de sair de casa porque eu estou nervoso, eu não quero ter que ficar tomando remédio para dor de barriga ou para dor de cabeça, eu não quero, porque assim, o que mais define a ansiedade, tanto para nós adultos como para as crianças, é medo. E quem é que quer sentir medo? Medo leva a gente a tudo isso, né? E o medo é natural, você pode estar com medo de uma coisa nova ou uma coisa difícil, mas você teria que ter justamente a questão da coragem, do enfrentamento e achar que faz parte, você vai chegar lá e vai lidar com isso. Mas quando você está com medo antes daquilo acontecer e você nem sabe se vai ser tão ruim assim, então já está errado. Já está errado. E uma criança que tem um sofrimento emocional, que seja ficar travada, chorar, ficar introspectiva, não aproveitar a festinha. Ah, minha filha é ansiosa, mas ela vai. Só que ela fica quietinha no canto. Poxa, não é o esperado. Ah, não dorme a noite toda, tem sudorese, tem mal-estar. Não é legal. Já tem que fazer uma intervenção aí, já tem que tratar isso aí, tá? Mas eu estou esperando a resposta sobre o que vocês entendem que deixam as crianças mais ansiosas hoje em dia. Tá, porque parece que tantos são ansiosos, né? Aqui, ó, reconhecemos mais, pois agora temos mais informações. Sempre teve ansiedade, porém acho que não era divulgado. Seria isso? Aí outra Jaqueline colocou. Seria isso também. Ela rói os dedos e não as unhas. Ou seria, a Sandra colocou, ou seria a causa do excesso de estímulos, tecnologia sendo utilizada de forma exagerada? Exatamente, tudo isso aí. Parabéns, todo mundo tirou 10 nessa provinha. Então, assim, claro que a gente reconhece mais, porque nós temos mais informações, como você falou, nossos pais ou outras gerações não tinham acesso à psicologia, à psiquiatria, à educação de uma forma como a gente tem hoje. Mas a questão dos estímulos é o que mais deixa as crianças ansiosas. Então, eu vou dizer para vocês o seguinte, acho que a maioria de nós aqui lidou com uma situação de uma sala de aula de 40 alunos, 45, onde você tinha que agradar na tua sala de aula. Então, na tua sala de aula, né, sempre tinha a questão assim, quem você era na tua sala de aula? Até hoje eu ainda pergunto isso para as crianças, mas quem você é na sala de aula? Você é o que senta na frente? Eu e o professor, quero nem saber o resto da turma. Você é o que senta na parede da janela, fica encostado ali, tipo assim, me erra, né? Olha para todo mundo, e também tu olha para todo mundo, fica com uma visão bem ampla. Ou você senta lá no fundão, porque você está numa hora da bagunça, divertido, de boa. Ou você senta na parede da porta, super tipo, né? Com vergonha, assim, e bem perto da porta, tanto para entrar, para sair. Para entrar, para sair, você está ali perto da porta. Ou você está pelo meio da sala e nem sabe se você está na sala hoje, se você está em casa, está nem aí. Então, tem essas características, né? E a gente precisa identificar isso, né? Precisa entender o que está acontecendo e se está tendo prejuízo com isso. Então, a gente lidava só com essa sala. De repente tinha a Patricinha, tinha a menina que todos os meninos achavam bonita, você era chata, ou você era magrela alta, que no caso era eu, Olivia Palito, ou você era outra lá que não estava com a roupa da moda, e aí você voltava triste porque, poxa, tua turma não é legal, tua turma, 30, 40, hoje são 1000 amigos na internet, são muito mais. Eu recebi uma criança, eu tenho que contar isso de uma maneira muito disfarçada, né, para não ser identificada, mas eu recebi uma criança no momento com quase 50 mil seguidores no Instagram. Uma criança de 9 anos. Então, não vou dizer o que ela fazia, para tentar não identificar, mas ela fazia uma coisa muito legal, ela caiu no gosto, e até começaram a formar fã-clubes para ela. E aí ela entendeu que ela precisava dar conta disso. Que ela precisava postar, que ela precisava fazer as coisas e não sei o quê. Nananã. E ela chega no meu consultório aos 9 anos de idade, com 50, tendo que dar conta de 50 mil pessoas, não é 40 alunos, se gostam de mim, se não gostam, se diminuiu, se alguém saiu, alguém desistiu, se mais gente entrou, se não mais gente não entrou. E aos 9 anos de idade,
tem que dar conta da escola, dar conta da família, dos pais, né? E ainda por cima daquilo que ela está fazendo ali como hobby, sei lá, como a gente pode nominar isso, ou questões de hoje, demandas de hoje, e tendo que dar conta disso. Aí o Instagram descobriu a questão da idade dela, o número, acho que houve denúncias, e o próprio Instagram cortou a conta dela, quando chegou aos 50 mil. A menina chegou no consultório já com toque, ela tinha um toque da questão de números, tinha que ser números ímpares, não, ela não podia ver número par, e eu acho que isso já tinha a ver com os números da questão do Instagram. Então, assim, o volume da televisão tinha que estar em 21, meu ar-condicionado tinha que estar em 19, tinha que estar em número ímpar, entendeu? Senão ela começava a ter uma questão de toque. Essa criança até eu tratei com hipnose, que foi a maneira que eu achei mais rápida de tratar o toque dela. E ela começou uma nova conta no Instagram, os pais entenderam, pais boníssimos, extremamente equilibrados, evoluídos, bem formados. Eles entenderam que isso faz parte, né, da vida, faz parte do atual, e ela iniciou um novo Instagram. Ela voltou no meu consultório com 1.300 seguidores, na outra semana ela tinha 13 mil, e agora ela está lá nos quase 40 mil de novo. Então, hoje em dia, a criança e o jovem, ela lida com quantas pessoas deram like para ela, quantos gostam dela, quantos aprovam ela, e ela ainda olha a grama do vizinho. Tipo, mas a minha amiga ganha mais, o que ela postou deu mais, o que eu postei não deu nada, não teve nenhuma reação, não teve uma reação no direct e tal. Então, tá vendo? Então, não é só a quantidade de estímulos, tem a quantidade de estímulos de jogos, disso, de youtubers, de VTubers, de streamers, de jogos, tal. Tem tudo isso, mas tem essa questão de aceitação, essa questão afetiva, isso que mais mexe com a gente, que mais corrói a gente. Quando uma professora entra na escola ou na sala dos professores, a professora pensa assim, nossa, tem que ser aceita nesse grupo, é um grupo de professores ali, que estão ali naquela mesa, será que vão me dar um espaço, vão me oferecer um café, eu olho para todo mundo, falo como é que é. Isso é essa quantidade. E quando extrapola, e quando passa de 1.000, e quando passa, entende? Então as crianças estão tendo uma demanda que nós não tivemos. A gente lidava com aquele mundinho. Ou era a nossa rua, ou eram os vizinhos, ou era a sala de aula, né? Então esse é um dos maiores fatores. É a quantidade de estímulos, como eles estão abertos para o mundo na questão de aceitação e reconhecimento que todos nós precisamos, e dói muito quando a gente não tem, e eles criam critérios muito difíceis de ser alcançados, a mídia, a coisa toda cria esses critérios muito difíceis de aparência. Então essas meninas que querem não ter barriga desde novinha, sendo que é uma questão do corpo da menina, aos 9, 10 anos, é ter um formato de barriguinha ainda, né? E aí elas ficam no banheiro levantando a blusa, porque elas me contam tudo, né? Eu já atendi criança que veio direto da Unimed, que estava chupando folha de alface e não estava comendo. E o médico atendeu no domingo, deu soro e falou assim, olha, vai direto com a psicóloga, chamaram no domingo, porque a criança estava lá se achando gorda. Criança que usa calça leg até aqui em cima, com camiseta larga para não aparecer a barriga, o corpo. Não tem barriga, não tem, é uma distorção de imagem, tá? Uma coisa que na nossa época a gente não tinha. A gente foi pensar em aparência, em corpo, sei lá quando. Aos 15, eu acho, depois dos 15, no aniversário dos 15, qualquer coisa assim, né? Aí também os pais têm que tomar muito cuidado, porque existe uma questão de precocizar muitas coisas. Isso. Eu sempre digo assim, se você arruma sua filha para ir no aniversário, fazer cabelo, pintar a unhinha, colocar um batonzinho, comprar uma roupa nova, e se você faz isso quando ela tem 5 anos, 6 anos, você acha que você vai ter que fazer o quê quando ela tiver 12? Com mais 6 anos? Você acha que aos 15 ela vai querer fazer o quê para ser feliz para ir no aniversário? É verdade. Porque isso é muito antecipado. Criança para ir no aniversário faz um rabo de cavalo e bota uma roupa confortável. É tudo muito precoce. Não era para ser. Muito precoce, muito precoce. Então, aí vai tendo que ter cada vez mais, sabe? Aí tem que ir pro salão. Com 6 anos de idade, 7 anos, tem que fazer o cabelo no salão para ir para o aniversário, ou porque é seu próprio aniversário. Nós temos falado de psicologia que há muito tempo, já há alguns anos, que
o aniversário de 5 anos, ou 7 anos, às vezes, tal, às vezes até menos, é um aniversário semelhante àquele aniversário de 15 anos, onde se troca de roupa 2, 3 vezes. Né? E o aniversário que os amigos vêm dormir em casa. Seus amiguinhos vêm dormir em casa com 5, 6 anos, você acha que a sua filha vai querer fazer o quê com 15 anos, com 14? Ela vai querer dormir aonde? E com quem? Eu sei, eu não vou nem falar para o pessoal não ficar traumatizado. É só para pensar em quem ainda tem os pequenos ainda, porque quem está com os grandes já era, já. Entendeu? Nesse sentido de estímulos. Então, são os próprios pais que estão precocizando e o próprio contexto que cria essa situação toda, tá? Que gera essa ansiedade toda. É muita expectativa, né? Na verdade, assim, dos pais, às vezes gera essa ansiedade. Agora, voltando às aulas, aquela ansiedade, aquela expectativa de que o filho tem que ser o primeiro da sala, muitas vezes gera isso também, ansiedade. O comportamento do filho, que às vezes não é o esperado do pai. O pai quer aquele, né, tem um temperamento, o filho tem outro, e o pai quer que ele fique com certo temperamento, com certo comportamento. Isso gera também ansiedade na criança. Sim, também as exigências dos pais. Eu já ouvi a palavra de criança, que eu achei chocante, a criança dizer assim, eu estou me sentindo insuficiente. Eu pensei, nossa, meu Deus, além de você saber o significado dessa palavra, você colocou tão bem assim, né? Eu pensei, né? Eu me sinto insuficiente, porque eu não tiro a nota toda que meus pais queriam, eu não dou conta lá, das minhas amigas como eu acho que devia dar, eu não sou bonita como deveria ser. Só que imagina se sentir insuficiente. Tão novinha, né? De criança com 5 anos, eu já escutei. Porque eles estão cada vez mais evoluídos, né? E eles sabem muito ser pacientes. Então, assim, eles sabem que eles estão ali no lugar para contar as coisas, para contar os sentimentos deles, né? Então, eles conseguem se expressar bem ali no consultório. É triste essas histórias, assim, porque a gente percebe mesmo como está o nosso mundo, como está. Às vezes a gente só olha para os nossos filhos e não percebe o que está acontecendo com o amiguinho, o que está acontecendo com nossos jovens. Então, nesse canal que eu estou proporcionando esse tipo de conversa, porque é necessário, né? Eu vejo muita necessidade desse tipo de assunto vir à tona, vir mais conhecimento com profissionais, né, tão qualificados quanto você, e isso vai gerando mais informações e recursos para que os pais possam saber como lidar com as crianças, o que fazer quando tiver essa ansiedade, né? Se estiver passando dos limites, estiver atrapalhando, né, procurar um profissional qualificado, procurar atendimento para que isso seja amenizado ou curado, para que, né, na vida adulta não tenha que precisar com interações medicamentosas e outras formas. Então, esse é o nosso objetivo. Porque, na verdade, as intervenções vão ser cada vez maiores, né? Quanto maior o problema, maior a intervenção, né? Então, hoje, com criança pequena, a gente faz uma questão preventiva. Você faz uma questão meio preventiva, de educacional, né? E depois, se vira um diagnóstico, é uma intervenção terapêutica. Muitas vezes medicamentosa também. Não dá para escapar, muitas vezes, da medicação. Uma boa maneira de a gente tentar evitar que nossos filhos sejam ansiosos dentro da inteligência emocional, que é ensinar a criança tudo aquilo que a gente falou, passando para a criança, né? Conhecer o sentimento dela, filha, que você está assim, eu estou com raiva. Não, pensa bem, você não está triste ao invés de estar com raiva? Será que não é medo que você está sentindo? Então, assim, tudo aquilo que a gente falou, passado para a questão da criança, dela reconhecer, conhecer os seus sentimentos. Meu amigo está com raiva de mim. Será que ele está com raiva de você? Será que ele não está triste com você porque você não deu bola para ele no recreio? Então, desenvolver a empatia no seu filho para que ele reconheça do outro. Tá chorando, não quero mais voltar para essa escola horrível, não quero mais ser amigo do fulano.
vamos gerenciar as emoções. Espera aí, dá pra gente repensar, vamos escrever um negócio para ele, vamos fazer tal situação, vamos, né, trabalhar a autoestima do teu filho e tal. Então, já está gerenciando as emoções, certo? Então, numa questão geral, porque eu poderia ficar horas falando sobre inteligência emocional, seria isso, tanto para adultos como ensinando para crianças. Mas a questão da ansiedade, eu vou dizer que tem uma coisa muito específica, que é ensinar que nós devemos saber e que toda criança deve aprender a tolerar frustrações. E isso tem sido a coisa mais difícil de ocorrer. Por quê? As frustrações estão muito grandes, né? Como a gente falou, então tem muitas demandas, né? Até pessoas inocentemente falam assim, mas meu Deus, na minha época nem tinha nada disso, agora tem um quarto só para ele, tem um celular, tem um computador, vai de carro para a escola, não sei como é que pode sofrer tanto, né? Ia a pé, carregava os materiais nas costas. Mas daí essas pessoas que inocentemente falam isso não entendem que aquilo mais simples também tinha menos demanda emocional afetiva. E aí, o que acontece é que os pais, desde pequeno, estão evitando que os filhos se frustrem. Porque, não sei porquê, eles entenderam, por exemplo, que eles não podem ficar ociosos. Então, começou assim, você vai com seu filho em algum lugar e ele vai ter que ficar sentado esperando. E aí a criança pergunta assim, mas o que eu vou ficar fazendo lá? Aí a mãe deveria dizer, né? Não vai ficar fazendo nada. Você vai ficar sentado me esperando. Mas não tem mãe para dizer isso. Aí a mãe diz assim, não, você vai levar seu tablet, você pega aqui seu meu celular, e você fica no joguinho, você fica fazendo. E já começa no carro, já com a telinha do vídeo, já começa bebezinho ali, já tem uns negocinhos para banheira, já que já pode molhar, enquanto tá tomando banho, que nem vê que tá tomando banho, nem sente banho mais, antes do banho era a melhor coisa do mundo, nem percebe. Ela entra no banho, sai, a mãe enxuga e ela tá lá no Roblox, sei lá, no Minecraft. Mas o bebezinho também tá lá mexendo, né? Isso aí. Aí a mãe tá penteando o cabelo e a criança tá vendo lá o desenhinho no YouTube, tá cantando junto, tá fazendo, né? Sendo que esses estímulos são muito cedo. Né? Na Europa, principalmente na Alemanha, em alguns países, não se aceita nenhum estímulo de tela antes dos 2 anos de idade. Não. Mas assim, a um ponto assim, de se entrar num lugar e tiver uma TV ligada, como uma recepção, alguma coisa, o pai e a mãe virar, fechar o olho, você sabe, não ter mesmo o estímulo até 2 anos de idade. E essa população, ela não é menos inteligente, nem menos hábil digitalmente por causa disso. Tá? Então, por quê? Porque está sendo formada a sinapses ainda, está sendo formada todas as partes do cérebro, então não era para ter tantos estímulos. Então, os pais acham que para a criança não ficar ansiosa, ela tem que estar ocupada. E para ela ficar ocupada, se não é você brincando com a criança, a única questão é você dar um negócio que ela faça sozinha. Né? Você lembra, Josi? Você não lembra, você deve ser muito mais nova que eu. Mas assim, a gente ia para uma sala de espera, a gente ia para alguma coisa, a gente levava livro. A gente estava sempre com o livro na mão. Porque, sei lá, eu andei de ônibus, então a gente ia lendo livro no ônibus, no metrô, né? Na sala de espera do dentista. Então a gente estava sempre com o livrinho na bolsa, alguma coisa para estar lendo. Eles podem estar lendo PDF lá no celular, eles podem estar lendo Kindle. Pode ser que seja. Pode ser que seja. Mas a maioria não. A maioria está jogando. E qual o problema de estar jogando, ou assistindo YouTube, ou fazendo alguma coisa assim? É que tem a liberação do hormônio do prazer imediato, que são as endorfinas, que é uma questão de cérebro, tá lá, estímulo, prazer e frustração. Não deu certo, não sei o que, faço de novo, não sei o que, e tá ali o tempo todo alimentando. Então a criança, ela cresce entendendo que o tempo todo ela tem que estar ocupada com algo legal, ainda por cima. Algo legal. Porque pai e mãe da gente colocavam a gente para escolher feijão, isso não é legal. Eu lembro muito bem de eu escolhendo feijão e não achava nada legal. Só que também não estava ficando ali detonada das minhas emoções, porque eu também não estava tendo emoção nenhuma, só estava lá escolhendo feijão e pronto.
né? Pensando em alguma coisa da vida. Então, você não dá outra questão para a criança, você não dá um bastidor para ela abordar e trabalhar a psicomotricidade fina enquanto ela está sentada. Você não dá um joguinho, um aquaplay, um negócio com a mão que ela tenha que fazer. Eles chegam no meu consultório está cheio de brinquedo velho, cheio de brinquedo de caixa, de coisa. Ah, não, de caixa eu não faço. Não, quebra-cabeça faz tempo, nunca vi. Ah, isso aí não sei. Você tem brinquedo na sua casa? Não, não tem brinquedo. O que tem em casa? Tem um tablet, tem um celular, tem o Play, tem o computador. Bicicleta e bola eu não gosto. Aí ele responde isso. Né? Mas aí quando eles chegam lá, eles ficam apaixonados pelos bonecos, pelos jogos. Aí eles perdem os jogos de mim, aí eles ficam chocados. Por que eles perderam o jogo? Perderam porque as habilidades dos joguinhos, estou falando para vocês agora, hein? Estou contando em primeira mão. Muita gente não ouviu isso. Mas se você pensa que seu filho é esperto porque ele joga super bem, não. Porque aquela habilidade é só para aquilo ali. Então, se ali ele mata rapidinho o negócio, passa de fase, evolui, ele só é bom naquilo ali. Ele vai continuar não sabendo amarrar o cardaço. Você vai comprar tênis de velcro para facilitar a vida dele, para ele não ficar frustrado. Ele vai continuar não tomando banho sozinho. Quando tomar, ele não vai lavar o cabelo direito, você vai ter que lavar o cabelo dele. Ele vai continuar não fazendo toda a tarefa ou coisa parecida. O que eles podem desenvolver, alguns, quando eles gostam, é ajudar a desenvolver inglês. Mas isso é mais para frente, né? E quando gosta, porque quem não gosta de inglês continua também não desenvolvendo. Então, ser bom no joguinho não faz ser bom em mais nada na vida. Tá? Então, os pais tinham que criar situações onde a criança aprendesse a lidar com frustração. Você vai ter que ficar sentado meia hora me esperando, sem ter nada para fazer. Quando está dentro do carro, e aí começa assim, vai demorar muito para chegar, o que eu vou ficar fazendo numa viagem de 2 horas e 3 horas até Curitiba? Não vou fazer nada. Você vai olhar pela janela, meu bem. Isso, ver a paisagem. Olha pela janela. Isso, olha lá, olha a montanha, olha o sol, olha o boizinho. Dorme, ou mexe no livrinho, faz alguma coisa assim, conversa com as pessoas dentro do carro. Porque às vezes tem lá 5 pessoas, ninguém está conversando com ninguém, cada um está escutando sua própria música. Tá, seu próprio negócio. Olha só, os restaurantes começaram a criar os espaços kids, que era justamente para ocupar as crianças, né? Então, você vai para o restaurante, tem um espaço kid, a criança vai lá para o espaço kid, enquanto espera a comida chegar. Errado, já foi um grande erro já. Porque perdeu-se justamente a questão da criança ficar na mesa com seus pais. Ficar na mesa esperando. A espera. Já saiu o almoço de domingo, não sabe esperar. Então, assim, o almoço de domingo já era aquele almoço que a mãe estava cozinhando. E isso já era especial pra caramba. Muitas vezes você tinha que ajudar a cozinhar e tinha que ajudar a lavar a louça. Daí as mães, por todo motivo de trabalho, blá, 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 o pessoal vai pro restaurante no domingo. Claro, pode ir qualquer dia pro restaurante. Mas muitas vezes se eliminou totalmente essa questão da mesa de cozinhar em casa. Então a criança nem sabe como é que é preparar um alimento, que teve que comprar antes no mercado, que teve que lavar, cortar, cozinhar, nada disso. E aí ela ia pro restaurante, em vez de ela ficar sentada ali esperando pros pais, conversando, não sei o quê, vai pro espaço de brincar lá, com aqueles brinquedinhos, com aquela mesinha, com aquela coisa lá. Eis que quase não existe mais espaço kids, porque quando você vai pro restaurante, a criança pergunta assim, a Wi-Fi é boa nesse restaurante? Não vou. Naquele eu não vou porque eu sei que não é. Aí os pais têm que escolher o restaurante que a Wi-Fi é boa, porque a criatura vai ficar lá no negócio até chegar. E quando chegar a comida, ela vai comer ou fazendo negócio, não sei o quê, fazendo aquilo. Não serviu nada. Interação com os pais, não serviu nada aquele momento em família, não foi nada disso. Foi só Wi-Fi, né? Então, assim, tá vendo? Sempre ficaram procurando situações para ocupar as crianças desnecessariamente. Porque as crianças têm que se ocupar desocupadas, elas têm que se ocupar em não fazer nada, elas têm que se ocupar em estar com a família, elas têm que se ocupar em esperar. O ócio produtivo, né? Exatamente. Leva seu filho para o shopping,
e leva, nossa, ele vai morrer de raiva, leva ele pro provador junto, para ele segurar a roupa, para ele ver, pergunta a opinião dele, sabe? Né? Vai para a alimentação, faz ele lá comprar um negócio, não tem que ficar administrando. Então, as mães vão lá e já dão banho, já enxugam, já veste porque é mais rápido, as mães já vão e compram o negócio porque é mais fácil, já entrega o eletrônico porque fica quieto, pelo amor de Deus, que eu estou cansada. Né? Então, essa coisa também dos pais estarem exaustos com as suas funções, eles acabaram que entendendo isso, eles ocupar os filhos, e os filhos muito rapidamente descobriram essa ocupação que dá prazer. Quer dizer, antes era comida, era televisão, era bicicleta, era pipa, era bola, né? Só que hoje, para os pais, é muito mais seguro, às vezes, e mais tranquilo que seja dentro de casa com eletrônico, dentro do carro com eletrônico, dentro do restaurante com eletrônico, né? Às vezes, até no espaço kids, o pai tem que saber o que a criança estava fazendo lá. Agora, do lado dele, com o eletrônico, é uma preocupação a menos. Tá? Então, se você criar situações, isso você quer ganhar de presente, você só vai ganhar no seu aniversário. Você pode comprar hoje, o problema é que os pais não lembram disso. Você pode comprar hoje, mas você não compra só para a criança aprender a esperar. Chega no mercado, mãe, quero Kinder Ovo. Eu falo Kinder Ovo porque é a época do meu filho, eu fiquei 20 anos, acho que a criança nem pega mais Kinder Ovo hoje. Mas aí, não, e era carrinho do Hot Wheels também. Hoje não é dia de carrinho de Hot Wheels. Se você quer assim, mas eu não tenho dinheiro, isso que eu não vou comprar. Eles perguntam por quê, né? Aí ele vai dizer assim, mas você tem cartão, mas podia pegar no caixa eletrônico. Aí vira uma discussão do tipo assim, então você tem que exercer autoridade. Não, eu não vou comprar hoje não é dia disso. E aí eu lembro que eu falava nas palestras assim, mas quando que vai ser o dia? Eu dizia que devia ser dito assim, outro dia a gente faz isso. Para que não tivesse a coisa de que tem que ser amanhã ou tem que ser depois, que eles começam a ter exigência, eles começam a cobrar. E cadê a tua autoridade de decidir quando quer? Aí eles não trabalham autoridade, hierarquia, não aprendem a tolerar frustração, não aprendem a esperar por nada. E a gente, porque pode, não se apercebe. E sim, era R$5 o carrinho do Hot Wheels. Agora deve ser 20, não sei, mas aí podia comprar cada vez que fosse no mercado. Só que não devia. Tudo que a gente pode, a gente deve. Então, lembrava de criar essa situação só para aprender a tolerar essa frustração. Exatamente. Estou falando demais, vocês nunca mais vão falar mais nada. Não, tá ótimo. Por mim, eu amo esse assunto, aprendi muito, muito, muito contigo. Tenho certeza que nossos amigos também. E vamos marcar. Eu sei que a tua agenda é muito lotada, a gente teve um trabalho para conseguir esse horário. Mas pelo menos foi assim, um prazer. Desculpa o atraso, que foi só uma questão de primeira vez, né? Nunca mais vou me atrasar. Mas sendo final de semana, a gente consegue conversar. A gente é preciso, né, trazer esse assunto. É muito importante, foi riquíssimo o teu assunto. Foi, para mim, também aprendi um monte. Eles também, marca outra, por favor. Sim, temos que ter muito mais live. Vamos marcar sim, né, Tabata? Vamos ver um horário na sua agenda e a gente vai fazer outros. E vamos marcar. Sorteio, né? Por enquanto, muito obrigada. Vamos fazer nosso sorteio. Peguei os nomes de quem participa da live. Vamos fazer um sorteio, né? Vamos ver quem vai ganhar vamos ver quem que ganhou. Uma falhazinha na internet. Malu